Segundo, pode falar quem dá a fonte da notícia bizarra, de onde vem, claro, porque... Claro, só vamos falar que é fake news. Exato, porque é da grande imprensa, é do UOL, né? UOL! Do UOL, do portal Universa, que é uma espécie de portal dos infernos do UOL, para quem não sabe, né? Portal Universa, tudo de bizarro e louco que você puder imaginar, sai no portal Universa. E de acordo com a nossa querida jornalista aqui do UOL, a Júlia Flores, no Brasil, se estiver no Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí, entendeu? No Acre, em Rondônia, no Sergipe, no Brasil, católicas feministas querem igreja sem padre, pró-aborto e LGBT+. Né? É um plush, dá um plush. É um plush. Elas aqui que a Igreja Católica é uma das instituições mais tradicionais da sociedade ocidental. A pessoa ganha salário para iniciar uma matéria com essa frase. A Igreja Católica é uma das instituições mais tradicionais da Igreja Ocidental. Da Igreja Ocidental? Da sociedade ocidental. Mas movimentos feministas e LGBTQIA+, tentam adaptar regras e redefinir as estruturas de poder dentro do catolicismo. Não é? Enfim, você vê como é que a pessoa entende de catolicismo. O popular grupo internacional Maria 2.0. É uma Maria 2.0. É o nome do grupo. O nome do grupo é... Peraí, não. Repete. Qual é que é o nome do grupo? Eu vou controlar. O popular grupo internacional Maria 2.0. Isso é o popular grupo, ela fala? Isso aqui, eu estou lendo o que está escrito. O popular grupo internacional Maria 2.0 reivindica, por exemplo, a indicação de uma mulher ao cargo de papa. É assunto popular. Hoje de manhã eu fui comprar pão e o pessoal estava comentando isso na padaria. Discute-se isso, de acordo com o portal Universo do UOL. Né? A papisa seria a maior autoridade dentro da religião. É papisa ou é papinha que fala? Papisa, né? Papisa. Ou seria papi, eu acho que seria melhor papi, porque é um papa de gênero neutro. A gente está muito além da Maria 2.0. Papex. Papix, né? A Papix seria a maior autoridade dentro da religião. Aqui no Brasil, entidades lutam por uma fé diversa. Né? Bom, entidades, literalmente, né? Para quem... São entidades. São entidades mesmo. Né? Lutam por uma fé diversa, inclusiva e acolhedora, que repense normas em relação ao aborto e ao celibato, por exemplo. A Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que surgiu em 2014, é uma delas. É formada por católicos gays, bissexuais, transgêneros, que se reúnem para discutir fé e religião. Grupos assim estão se fortalecendo dentro da Igreja Católica. Vendo o padre Fábio de Mello, enfim. Né? São fiéis que se organizam para mostrar que o catecismo está errado quando diz que somos intrinsecamente desordenados. Diz Cris Serra, coordenadora do movimento, que hoje conta com mais de 22 grupos espalhados pelo Brasil. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso. É formado por... Tem muitos gays, né? Muitas lésbicas. E todas as nuances entre essas coisas. Vamos... Calma aí, mas... A pretensão deles é dizer que o catecismo está errado, entendeu? Mas eles são católicos. Mas o catecismo está errado. Então, eles precisam ler um documento do então cardeal Joseph Ratzinger. Escreveu em 1980... Lá vem eu briguei com esses homens heterossexuais brancos. Patriarcalista. Está lá no site do Vaticano, considerações sobre o acolhimento pastoral de pessoas homossexuais. É um documento que está lá no Vaticano, em que ele discute a questão de como a igreja deve se portar. Como a igreja deve se comportar diante dos homossexuais. E ele diz o seguinte, que a igreja deve acolher essas pessoas. Embora o comportamento delas, pela doutrina da igreja, seja considerado um comportamento desordenado e pecaminoso. Isso ele está simplesmente
mostrando o que diz a doutrina católica. Não é uma doutrina que surgiu agora. É resultado de de séculos e séculos de discussão teológica e doutrinária dentro da igreja. Então, é algo secular, né, que ele está tentando responder isso. Eu sugiro que você leia esse documento, porque é um documento muito interessante, que fala sobre o acolhimento das pessoas, o respeito que a igreja deve a essas pessoas, o respeito que ela deve tratar com respeito, sem qualquer tipo de violência, sem qualquer tipo de agressividade. Ou discriminação. Discriminação, de forma alguma. Um homossexual jamais vai ser proibido de entrar, por exemplo, numa igreja. Mas ele pode chegar e entrar e dizer que o catecismo está errado e que tem que trocar o papo por um papix. Aí é que tá. Pode, Brigue. É o seguinte, é entrar... Tá? Na igreja, por exemplo, ele quer entrar num outro negócio que não é a igreja católica. Exato. Quer dizer, eles estão querendo usar esse nome, Igreja Católica, né? Assim, essa força da civilização que se chama Igreja Católica, que nós acreditamos ser o corpo místico do Verbo Divino, está querendo transformar isso em uma pauta, uma agenda revolucionária. É o seguinte, quem exige isso não é católico, é um herege, um heresiarca e um filho do demônio. É isso e pronto, acabou. Não pela sua condição de homossexual, obviamente que não, mas pela sua vontade diabólica de mudar aquilo que Deus instituiu, ou seja, a doutrina da Igreja Católica, a Santa Igreja e o Santo Papa. Essas coisas são imutáveis, então, meu filho, aceite. Agora, o que acontece? Esse documento pastoral, né, do cardeal Ratzinger, né, agora Papa Bento XVI, né, ele dá as diretrizes, mas veja, não só da igreja com relação às pessoas homossexuais, mas as diretrizes dos homossexuais com relação à igreja. O que quer dizer acolher? Elas devem ser acolhidas pastoralmente, né, e com elas deve ser jogado tudo muito às claras. Só, tudo bem, a gente entende quais são as dificuldades e as fraquezas das pessoas homossexuais, mas a igreja não pode se furtar ao seu dever de falar a verdade e informá-las que aquilo é um pecado e uma desordem com relação à natureza. Né? E elas podem se aproximar da Eucaristia sob certas condições. A principal é que ela esteja, como todo católico deve estar, devidamente confessado, né, dos seus pecados mortais e venais para se aproximar da Santa Eucaristia, ou seja, da comunhão. E para isso a pessoa ela pode ser homossexual, né, e assumir uma vida de castidade. E é aí que todo mundo pula fora do barquinho. Eu entendo a dificuldade, né? Mas a igreja pode aceitar as pessoas, né, deve aceitar as pessoas homossexuais, e os homossexuais, para se aproximar da Santa Eucaristia, ou seja, para se aproximar do corpo de Cristo, devem aceitar também a sua dificuldade, o seu espinho na carne, e ter uma vida de busca de santidade, o que implica a vida da castidade e abstinência. Como, por exemplo, a igreja fez com o Bruno Tolentino. Bruno Tolentino, maior poeta brasileiro, era homossexual, né? Era HIV positivo, né? Muito católico, e no final da vida ele negou, né? Não negou, mas ele entrou numa vida de castidade, abstinência sexual, e foi acolhido pelo pessoal do Comunhão e Libertação lá em São Paulo, morava numa casa paroquial, era cuidado pelo padre, pelas pessoas do movimento. Muita gente do Opus Dei também cuidou do Bruno Tolentino no final da vida, e ele teve ali toda a acolhida que precisava. E quando então ele, né, entendeu a condição dele e aceitou que a Eucaristia era algo mais importante do que onde ele colocava o peru, ele se confessou, recebeu o perdão dos seus pecados, começou a ter uma vida de castidade e recebia ali diariamente a Eucaristia das mãos do padre do Comunhão e Libertação. Então, isso é possível. A igreja diz o que cada um tem que fazer, o que a igreja tem que fazer, o que os padres devem fazer, o que os leigos devem fazer com relação aos homossexuais na igreja, que é respeitar, não é jogar pedra e tal, entender as dificuldades, e que os homossexuais também não podem causar escândalo nos outros fiéis e pretender se esforçar para ter uma vida
de castidade na impossibilidade de ter uma vida sexual ordenada segundo os parâmetros da igreja, né? Agora, essa putada que está discutindo aí, é óbvio que eles não leram os documentos, que eles não estão nem interessados nisso, eles não estão interessados na igreja católica, eles só querem destruir a igreja católica e colocar no seu lugar aquela merda que eles têm na cabeça, né? Que é só um convescote de gente que não tá nem aí para nada, de gente do mundo. A igreja católica, meu filho, é um portal, né? É como aquele filme do Portal, qual é aquele filme do Portal? O Nono Portal? Sei lá, aquele filme do Portal. Stargate? Stargate, entendeu? A igreja católica é o Stargate, ela foi feita para você sair do mundo, não é para você levar o mundo para dentro dela. Entendeu? A igreja católica serve para isso. Então, se você quer o mundo, você não precisa da igreja católica. Você vai na balada, entendeu? Você vai lá na Fefeleste, na USP, você vai passear lá na Avenida Paulista, entendeu? Você não precisa ir para a igreja católica. Agora, na igreja católica, exige... A mesma coisa, meu filho, você não vai lá na Gaviões da Fiel vestir na casa do Palmeiras. Eu ia chegar nesse ponto. Entendeu? Né? Já pensou se tem um movimento tipo da Gaviões... Sim, nós somos o direito do pessoal da Gaviões da Fiel de ser palmeirense. Né? Já pensou matéria, né? Igual essa matéria que teve aqui, imagina, no Brasil, né? Corintianos da Gaviões da Fiel lutam pelo direito de uma torcida palmeirense. Loucura, não é? Agora, quer dizer, a Gaviões da Fiel é uma instituição que não pode ser maculada. A Igreja Católica é outros 500. E para as feministas que querem destruir, na verdade, a igreja, eu recomendo que leiam sobre a vida de algumas mulheres católicas do nosso tempo. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Leiam sobre a vida de Santa Teresinha. Leiam sobre a vida de Santa Giana Beretta Molla, padroeira dos nascituros. Padroeira dos nascituros. Uma santa que faleceu nos anos 60. Tá? Leiam sobre a vida de Santa Edith Stein. Santa Edith Stein, que é uma filósofa judia, que era ateia, e que se converteu ao catolicismo e morreu no campo de concentração de Auschwitz. Leiam sobre a vida de Santa Teresa de Calcutá. Leiam sobre a vida da nossa irmã Dulce, aqui do Brasil, irmã Dulce dos pobres. Leiam sobre a vida de Santa Faustina Kowalska. Leiam sobre a vida dessas mulheres e vejam e pensem no que elas diriam sobre essas propostas diabólicas que vocês estão fazendo.